E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Noite passada, início desta madrugada, a Câmara dos Deputados deu mais de uma demonstração de como é omissa, corporativista e que protege seus pares, custe o que custar, ao não cassar o mandato da deputada Carla Zambelli. Bom, vamos aos fatos e à cronologia desses fatos. Todo mundo acompanhou aí, ou vem acompanhando, há meses já, a tentativa da extrema-direita de salvar os condenados do 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Falando sobre anistia, enfim, geral e restrita para todo mundo. Evidentemente, a questão da anistia foi rechaçada pela sociedade brasileira, e aí o que foi feito? Um conchavo para uma alternativa. Um projeto de lei, que foi de relatoria do senhor Paulinho da Força, deputado Paulinho da Força, chamado de Projeto da Dosimetria, que nada mais é, gente, do que uma quase anistia. Por quê? Porque reduzirá as penas dos condenados drasticamente. Esse projeto foi aprovado, evidentemente, agora segue para o Senado, já tem o relator definido, senador catarinense Esperidião Amin, que, para surpresa de zero pessoas, já disse que pode incluir neste projeto a questão da anistia. Por que não? Como ele mesmo disse. Bom, mas aí o que aconteceu? Para mostrar que ele tem isonomia, o senhor Hugo Mota, que foi quem colocou em pauta, presidente da Câmara, que foi quem colocou em pauta esse projeto vergonhoso da dosimetria, também disse que colocaria em pauta a cassação de Carla Zambelli, bem como o início do processo de cassação dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Bom, gente, Carla Zambelli foi condenada pelo STF, em todas as instâncias, né, a 16 anos de prisão por invadir os sistemas de informação do Conselho Nacional de Justiça. O que ela fez? Ela fugiu para os Estados Unidos e de lá foi para a Itália, onde foi presa, e está presa, não foi extraditada ainda, porque a justiça italiana ainda não julgou essa questão. E, obviamente, ao estar presa e ao ser julgada e condenada, o STF determinou a cassação do mandato dela. Como assim deve ser feito? A mesma coisa aconteceu com Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem foi condenado a mais de 10 anos de prisão pela tentativa de golpe. Deputado que fez, antes das prisões acontecerem, ele foge para os Estados Unidos e está lá desde então. O STF também, da mesma forma que fez com Carla Zambelli, determinou que a Câmara dos Deputados, na sua mesa diretora, cassasse o mandato de Alexandre Ramagem. O caso de Eduardo Bolsonaro é um pouco diferente, porque Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, alegando perseguição política, e está lá desde fevereiro, e obviamente não tem comparecido às sessões da Câmara. Nos dois casos, de Carla e de Alexandre, não tinha a menor necessidade de haver uma votação em plenário para decidir se cassavam ou não cassavam os mandatos. Que no caso só foi feito isso por enquanto de Carla. Por quê? Porque essa era uma decisão que cabia à presidência da Câmara, à mesa diretora. Em última instância, o senhor Hugo Mota, num ato administrativo, poderia e deveria ter acatado a determinação do STF e cassado Carla Zambelli. Mas ele não teve coragem para fazer isso. Ele não fez isso. E o que aconteceu? Ele mandou a decisão para o plenário da Câmara decidir. A votação foi ontem à noite, se estendeu, eu acompanhei todo o rito. E por 30 votos, faltaram 30 votos para Carla Zambelli ser cassada. O que vai acontecer agora? Isso vai voltar, o processo vai voltar para o STF e muito provavelmente o STF vai cassar a decisão da Câmara. E aí nós criamos um impasse totalmente desnecessário, um desgaste completamente desnecessário entre
o STF e a Câmara dos Deputados, por falta de coragem do senhor Hugo Mota, por omissão do senhor Hugo Mota em fazer o que ele deveria ter feito. Muito provavelmente também, dona Carla Zambelli será cassada por faltas, que é o que deverá acontecer com Eduardo Bolsonaro. Será cassado por faltas, porque como não comparece às sessões, extrapola o número máximo de faltas justificadas e abre-se um processo de cassação. Mas isso não precisava acontecer. Como também não precisa acontecer com o senhor Alexandre Ramagem. Se o senhor Hugo Mota tiver coragem, mas ele não tem. Infelizmente, o presidente da Câmara dos Deputados é um omisso e não faz o que deveria fazer. E com relação aos nossos nobres deputados, qual que é o recado que eles passam para a sociedade brasileira? O recado é o seguinte, de que não importa se o deputado em questão, se o colega em questão é uma pessoa que foi condenada, com condenação transitada e julgado, e que está presa já. O corporativismo fala mais alto na Câmara dos Deputados. Valeu, galera!